Eu vou falar algo que Deus começou a trabalhar comigo na minha vida. E eu quero e espero que isso seja para a sua vida um motivo de desejar o que Ele começou a fazer em mim. Eu acho que Ele só está no início. Eu acho que eu não tenho nem pelo microscópio eu consigo medir o que Ele começou a fazer. Mas acho que uns 4 anos atrás, Deus, eu não vou dizer, não pegue as minhas palavras como totalmente 100% assim, isso foi Deus quem falou. Às vezes eu vou expressar e eu quero que o inimigo não roube, ou que chegue ao seu coração de forma diferente. Mas eu vou dizer da forma como é a minha liberdade com Deus. Amém? A forma como Deus fala comigo. Eu vou dizer que há 4 anos atrás, Deus começou a dizer para mim: você precisa se converter. E eu devo ter aí uns... Não vou contar quanto eu converti, porque fica complicado. Mas eu tenho mais de 25 anos, eu acho, de que eu decidi aceitar Jesus. Mas há 4 anos Deus me pediu para ser Senhor da minha vida. Pediu para deixar que Ele realmente tomasse as rédeas dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, da minha família. E que eu me rendesse para aquilo que Ele tinha para fazer. Por isso que eu falo que eu ainda não consigo ver nem no microscópio aquilo que Ele começou a fazer. Então hoje eu vou falar sobre unidade. A unidade que Deus deseja de cada um de nós. E talvez eu me perca um pouquinho em tudo isso. Eu estou mais habituada a orar do que a ministrar. Mas eu vim aqui para fazer aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela tua presença neste lugar, Deus. Obrigado por nos conhecer. Obrigado por se importar conosco, Deus. Obrigado porque tu és aquele que pega o homem do nada e o transforma naquilo que o Senhor tem para fazer. Obrigado porque os teus sonhos, os teus projetos, os teus pensamentos, Deus, vão muito além daquilo que podemos pensar, ou sonhar, ou imaginar. E eu quero te louvar porque a nossa aliança que temos um com o outro é tão pequena diante da aliança que o Senhor tem com cada um de nós. Da aliança que o Senhor estabeleceu com cada um de nós, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós te louvamos pela tua promessa, porque ela não se perde. E eu sei que o Senhor vai cumprir ela na nossa vida e na vida de cada um que aqui está. Papai, nós te pedimos nessa noite, toma o teu lugar. E que aquilo que o Senhor tem para falar na minha vida e na vida de cada um que aqui está, possa trazer cura, possa trazer restauração, possa trazer libertação e possa cumprir aquilo pela qual ela foi determinada a fazer. Nós pedimos que o Senhor continue cercando este lugar com os teus anjos e repreendendo tudo aquilo que possa nos distrair daquilo que o Senhor tem para nós. Sinta-se à vontade nesta hora, Pai. Nós estamos aqui por tua causa e queremos dizer que te amamos e amamos ouvir a tua voz.
e sentir a tua presença. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu fui buscar alguns exemplos sobre unidade. E aí eu li que unidade é aquilo que não é partível, é aquilo que é indivisível. Que a unidade, ela é bem diferente. E ela é mais forte do que a simples união. Nós podemos estar unidos, mas podemos não ser um. E aí eu li sobre o purê de batata, eu achei legal. Lá no texto fala que a união é como um saco de batata. Elas estão no mesmo lugar, mas elas ainda não são uma só. Elas só vão ser uma só após descascadas, lavadas, cozidas, amassadas e misturadas. E eu achei que esse é um bom exemplo de unidade. Talvez o melhor, né, do que eu queira expressar. Unidade é isso. Não é a união. Ela é mais forte do que a união. Porque unido eu posso ser. Mas às vezes eu não quero me misturar. E eu quero falar da mistura. Eu não quero só falar de estar no mesmo lugar. E a unidade também, ela existe e acontece quando e somente quando temos algo em comum. Na unidade não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças desaparecem, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento, que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito. Eu quis, antes de começar a ler o texto, para não distrair muito, que eu também acredito que a unidade ela pode ser como a massinha, que a gente, às vezes, no casal, a gente costuma usar. Que se a gente realmente amassar, ela vai tornar uma cor só. Mas ela não vai deixar de existir. As duas vão se tornar uma, mas ela não vai morrer. Uma não vai, por causa dessa mistura, vai sempre existir a massinha amarela e a rosa. Mas ela vai deixar de ser amarela e deixar de ser rosa. Isso é unidade. Você não deixa de existir, mas você se torna um propósito, uma visão. Deu para entender o que eu quero dizer? Então nós vamos abrir a Bíblia em João 17. Do 20 a 23. Posso ler? João 17, do 20 a 23. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei
a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Amém? Aí vocês falam assim, mas onde está o casamento? Calma aí, tá? Eu quis trazer aqui essa oração sobre a unidade. A unidade entre eu e Deus. A unidade entre eu e Deus nos leva a estar em concordância com o seu propósito para a minha vida. Nos leva à obediência e nos leva à renúncia. Eu quis traduzir isso para mim. Eu acho que estar em unidade com Deus me leva a denunciar para nós mesmos tudo aquilo que eu vou repetir. Me leva a denunciar, nos leva a denunciar para nós mesmos tudo aquilo que é uma construção de pensamento e sentimentos que são justificativas do nosso eu, para darmos razão para os nossos sentimentos e pensamentos. Na minha vida, eu arrumei desculpa para tudo. Eu tinha desculpa para qualquer coisa que eu quisesse ser. E eu acho que você também é assim. Nós arrumamos desculpa porque pecamos. Nós arrumamos desculpas por nosso caráter. Nós arrumamos desculpas por aquilo que eu não quero mudar. Nós arrumamos desculpas pelos nossos erros. Mas a desculpa é para mim mesmo. Não estou falando para desculpa para o irmão. Eu vou falar de mim, tá? Tudo isso que eu estou dizendo de mim. E é muito fácil eu chegar para o espelho e dizer assim, ai Deus, o irmão da igreja, eu estou com esse sentimento por causa disso, porque eu sou assim, porque eu sou sanguínea, porque eu sou nova convertida, porque eu sou velha convertida, porque eu trabalho, porque o meu marido é assim. Mas as desculpas são para mim. Para eu não me permitir ser tratada por Deus. E quando eu estava lendo sobre Jesus orando pelos discípulos, me veio à memória que Jesus orava pela unidade daqueles que caminhavam com Ele. Daqueles que já haviam deixado algumas coisas por Ele. Essa oração que Jesus faz aqui, Pai, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Jesus estava orando por seus discípulos. E eles não tinham neles ainda a unidade, porque senão ele não estava orando, certo? Mas eram dos íntimos. Eu acredito que Jesus orava pelos mais chegados, por seus discípulos. E eu trouxe isso para mim. Será que nós não temos arrumado desculpas para não nos tornarmos um com aquilo que Deus tem para a sua vida? Porque eu arrumei muitas desculpas na minha vida. Até o dia que ficou eu e Deus, Deus e eu. Eu não tinha mais desculpa para falar para ninguém, porque não tinha ninguém. Deus me deixou só. Então, o que eu quero trazer para você? Que Jesus falava assim, Pai, que eles sejam um como eu sou um com o Senhor.
E eu me perguntei, por que Jesus era um? Porque ele decidiu renunciar à sua vida. Ele escolheu obedecer. E quando eu estava vendo tudo isso, Jesus tinha sentimentos. Ele tinha desejos. Não estou falando de pecado. Estou falando de sentimentos próprios, de vida. E eu estava olhando, quando eu comecei a ler, me veio à memória sobre a oração no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça. Irmãos, nós precisamos decidir isso na nossa vida. Isso é decisão. Eu estou chegando nisso porque não tem como ter unidade no casamento se você não sabe ter unidade com Deus. E a unidade, muitas vezes, eu vou rasgar verbo, é muitas vezes querer quebrar a cara de alguém e não quebrar. Porque nós somos senhores dos nossos sentimentos, nós somos senhores dos nossos pensamentos. Chega de desculpa, de achar que nós não podemos comandar ou permitir que o Senhor comande a nossa vida. De sermos muitas vezes, igual eu falei, sanguínea. Nós necessitamos trazer isso para nós. Aprender a reconhecer o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? O lugar em que o Espírito Santo toma o lugar dele em nós e dirige as nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa família, a nossa casa. E isso vai além. Ei, vai além. Vai para o quarto escuro. Um quarto onde só você e ele. Onde ele pode ser transparente com você e você transparente com ele. Vai além daquilo que nós trouxemos da nossa família. Da parte, da mistura do sangue, da mistura da maldição, da mistura. Vai além. É estar dentro daquilo que Deus tem. Você já se perguntou isso? Eu quero te trazer para cá. Porque talvez eu esteja pensando muitas coisas e não estou falando tudo aquilo que desça ao seu coração. Mas eu quero te dizer da unidade que Deus deseja, é você e Ele. Não tem a ver com a unidade que o pastor deseja. Não tem a ver com a unidade que o seu esposo deseja. Não tem a ver com a unidade que os seus pais desejam. Mas tem a ver do relacionamento que Deus deseja ter com você. E Ele vai além. É só você e Ele. É a massinha. É deixar Ele mesmo. Eu não tenho tempo hoje para dizer o quanto Deus começou a me amassar. E eu vejo Ele, eu disse para Ele, Deus, não importa, há momentos que eu olho, eu quero fazer muitas coisas. E eu digo, Deus, eu preciso que o Senhor cumpra na minha vida aquilo que o Senhor deseja cumprir. Não é minha vontade às vezes, não. Estou falando de vir na igreja, não, tá? Isso é o mínimo, não é, pastor? Se toda a nossa vontade fosse só vir na igreja, eu não vou. Estou falando de muito mais. Muito, muito, muito mais. Eu lembro um dia, não sei se eu contei para a Tati, nós fizemos, eu já vou passar para o Ezequias, nós fizemos a campanha de jejum 21 dias. E às 7 horas da noite era o meu horário de orar, por 21 dias. Horário que eu estava chegando do serviço, Vinícius querendo tudo. Era janta e eu tinha que parar tudo e orar. Se chegasse visita, eu estava na água, porque eu tinha que falar, visita, fica aí, porque eu vou orar por 1 hora. Mas era um propósito, que eu não iria quebrar.
E nós fizemos o propósito, 21 dias eu orando das 7 às 8. Irmãos, foi lindo. Foi lindo. Eu renunciar aquele tempo da minha vida para todas as coisas. Eu parar tudo e falar, Deus, eu vim aqui por tua causa. E aí terminou a oração de 21, eu falei, eu quero continuar isso, está gostoso? Quero continuar. Aí deu um dia que era véspera de Natal, e os meus familiares comemoram o Natal. Então não vou entrar em mérito, só vou falar que eu fui. E aí nós passamos o dia com os meus pais são de Minas, eles estavam na casa da minha irmã, e aí naquela correria, os meus filhos ficaram lá e falaram assim, mãe, traz a roupa. Então eu só vim com o Vinícius para casa para dar um banho nele correndo, para voltar. E eu abri a porta, era um apartamento, eu abri a porta e já chegava no quarto, tá? Não fica... Aí quando eu abri a porta, já fui correndo para entrar no quarto, porque eu já ia colocar o Vinícius no banho para sair depressa, porque os meus 2 filhos estavam na casa da minha irmã e iam tomar banho lá. Irmãozinha, a Tati conhece um pouco, eu sou muito elétrica. Muito elétrica. E aí, nesse pique todo, eu abri a porta do meu quarto, que estava encostada. Na hora que eu abri, eu confesso para você que a única pessoa, estou sendo sincera, no altar, que eu estava lembrando era de Deus, naquele momento. Estava pensando que eu não podia esquecer a roupa da Amanda, que não podia esquecer nada. Mas naquele momento de Deus, não. Na hora que eu abri a porta do quarto, Deus falou assim, eu estou aqui. Eu ouvi a minha alma, o meu corpo parou, porque eu ouvi Deus falar, eu estou aqui. Eu parei tudo. Parou correria, eu caí na cama, eu chorei. Falei, Deus, quem sou eu para o Senhor estar aqui? Então, o que eu quero dizer para você, dessa unidade que Deus quer ter com você. Eu ouvi um testemunho para fechar, porque talvez eu tenha muitas coisas para falar, mas eu quero falar dessa unidade. Porque sem a unidade com o Espírito Santo e com Deus, nós não sobrevivemos à unidade. Você não vai conhecer a unidade do casamento se você não conhece a unidade com Deus. Eu ouvi um testemunho de uma cantora, ela disse, ela ia cantar, uma cantora famosa, e quando ela estava lá se preparando para cantar, tinha um baterista lá no canto tocando, e ela sentiu quando Deus passou por ele. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E Deus falou para ela, eu conheço ele. E ele me conhece. Irmãos, é o maior desejo do meu coração. É ouvir Deus dizer, ela me conhece. E eu não sei como arde o seu coração. Eu não sei qual tem sido a sua prioridade. Se é você mesmo. Se você tem olhado no espelho e visto só você. Ou quem você quer ser. Ou se você tem permitido o seu coração desejar Deus dessa forma. De chegar e ouvir Ele dizer, ela me conhece. Eu falei, Deus, me permite ouvir essa frase assim, que ela desça ao meu coração e me quebre como eu preciso ser quebrada. Eu desejo muito hoje, e é com muito temor que eu vim aqui para te dizer, Deus quer ser um com você. Eu não tenho muito para ministrar. Deus me disse muitas coisas, mas Ele também me disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você tem conhecido a voz de Deus? Tem parado para conhecer ela? Você consegue distinguir a voz de Deus em tantas coisas na sua vida?
em tantos planos, projetos, ideias, correria, filho, consegue conhecer a voz dele? Há promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida. Mas é tempo de parar tudo. Não é parar de trabalhar, não estou falando disso. É de permitir ser misturado com o Espírito Santo. Ser misturado com o papai. Ser misturado com o meu amigo, meu irmão Jesus Cristo. Eu tenho tido privilégio, irmãos. Eu não estou contando isso para parecer, não. Porque é um dos meus maiores desejos do meu coração. Às vezes eu estou dirigindo. E naquela correria do dia a dia, Jesus falar, eu estou aqui. E eu sinto Ele do meu lado. Eu já tive momentos na minha vida que eu estava tomando café. E eu percebi Jesus chegando e sentando do meu lado. E eu desejo muito mais que isso. Mas eu desejo mesmo. E a minha alma se angustia se eu me afastar desse desejo. E eu quero muito que hoje você possa entender o quanto Deus tem desejado tomar café da manhã com você. O quanto Deus quer sentar no banco do seu carro e dizer algumas coisas para você. E você ter condição de ouvir. Eu quero muito que isso que Ele tem me dito, que é prazeroso para Ele, de ouvir tua voz. Eu só sei falar de Jesus. Esses dias uma amiga minha falou assim, vamos sair para a gente não falar de Jesus. Eu falei, não sei fazer isso. Eu não sei. Não sei, porque o meu assunto vai voltar para Jesus. E assim, quando Jesus me disse há 4 anos que Ele queria fazer parte da minha vida, eu tive que abrir mão de mim mesmo. Mas é abrir mão mesmo. A Tati acompanha um pouco do que foi minhas lutas. E o dia que eu entreguei a minha vida, a minha família, meus filhos, meu esposo, para Deus, eu vou usar uma palavra estranha, eu tenho me escandalizado com o zelo de Deus. Não é que eu não tenho luta não, tá? Eu vou começar a contar, mas elas são... acho que a gente nem deve contar as lutas, a não ser que a pessoa precise para que ela cresça. Eu quero convidar meu esposo, porque eu quis dizer para você que antes você precisa convidar Deus para ser único com você, para você aprender a ser único com seu cônjuge. E Ele vai te ensinar a renunciar. Vai. É uma delícia. É uma dor tão doce, não é, pastor? Pastor, é uma dor, a dor mais gostosa que o ser humano sente na vida. A dor da unidade com o papai. E que nesse tempo o seu coração possa ser permitido a ser tratado e curado. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom e Ele está aqui. Amém? Irmãos, na verdade, essa ministração nós dividimos ela em 2 partes. Ela falou sobre unidade, né? Unidade do casal, unidade com a igreja. E
Eu vou falar agora de uma parte um pouco diferente da linha que ela vinha trabalhando. E, na verdade, assim, falar para casal ou falar de relacionamento conjugal não é simples. Porque a gente fala de duas pessoas com duas cabeças diferentes, duas mentalidades diferentes e que tem que se tornar uma única massinha. Mas que na maior parte do tempo elas estão pensando diferente. Então não é simples falar de casal. Para ter uma ideia, existem dois grupos de pessoas. Existe um grupo que diz que Deus, ele planejou o homem, então ele fez o escopo e fez o homem. Depois ele se aperfeiçoou e fez a mulher. Aí existe um outro grupo que diz o seguinte, que na verdade Deus ele fez primeiro o homem para que ele organizasse todas as coisas e depois tivesse tudo organizadinho, aí então veio a mulher. Aí eu fiquei pensando assim, eu li essa história, né, de um pastor, eu fiquei imaginando se Deus tivesse criado o homem e a mulher juntos, ao mesmo tempo. Adão vai lá, vê o animal forte, o animal robusto, com 2 chifres, e por 3 letras ele define aquele animal, vai chamar boi. Se a mulher tivesse com ele, por que boi? O que você quis dizer com isso? O que você pensou em falar que esse animal chama boi? Imaginou o caos que seria? Aí na hora que chegasse no orangotango, no elefante, no rinoceronte, seria só Deus na causa, né? Na verdade, irmãos, Deus ele fez o homem com um propósito, né? Deus tem todo um propósito. E a mulher, ela veio com continuidade do propósito de Deus. O homem não é melhor que a mulher, e nem a mulher é melhor que o homem. Os dois têm um único propósito. E falar de unidade, nós não podemos deixar de falar de redenção familiar. Eu quero falar um pouco, eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei se é até às 10, se é até às 11. Não me passaram o horário, então eu estou no meu limite. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre redenção familiar. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou para o casal, projetou para o homem, para a mulher, e aquilo que o inimigo ele tem distorcido e tem desviado o casamento e o casal do propósito de Deus. Existe uma inimizade entre o relacionamento conjugal. Essa inimizade, ela é involuntária. Ela existe sem um propósito ou sem um dos dois terem essa consciência. Ela é inconsciente. Desde que o homem pecou, lá em Gênesis 3, quando a mulher, na verdade, ela pecou, ela deu ouvido à serpente. Na verdade, ali foi feita a primeira quebra do princípio de Deus para o relacionamento. Quando Deus definiu o homem no relacionamento conjugal, ele deu a ele uma diretriz, uma direção. O papel do homem, ele é de liderar a família, liderar os filhos, liderar a esposa. Quando uma mulher ela decide tomar a frente, tomar a rédea, tomar a direção do marido, ela atrai para si maldição, para si e para a sua família. Foi o que Eva fez. Eva, quando ela decidiu tomar a direção naquele momento, ela tomou a frente do diálogo com a serpente, e ela pecou, ela assumiu o papel que deveria ser do homem, de tomar uma decisão, se vai em frente ou se para. E na verdade, Eva não pecou sozinha, porque a Bíblia diz que Adão estava do lado dela, porque ela comeu do fruto e deu a Adão. Adão foi omisso. O pecado de Adão foi porque ele omitiu. Ele permitiu que Eva se desviasse do propósito e ele não fez nada. Então, a partir desse momento, nos versos seguintes do capítulo 3 de Gênesis, no verso 16, Deus disse para Eva que ela seria dominada, ela viveria
para satisfazer o desejo do homem e que o homem a dominaria. Dominar significa anular. Anular o próximo. Quando um animal ele é dominado, ele é anulado da sua força, ele é anulado da sua natureza, e ele passa então a seguir a direção que aquele líder está impondo. E aí, no verso 17, Deus disse para Adão: porque você deu ouvido à mulher, você agora está amaldiçoado. Estou resumindo, tá, o texto, mas é isso que o texto diz. O que significa? Que o homem não pode dar ouvido à mulher? Pode, depois que ouvir a Deus. Primeiro ouça a Deus, depois ouça a mulher. Eu quero aqui, irmãos, rapidamente entrar em dois temas bastante polêmicos na sociedade. A gente não tem muito tempo aqui, então vai ser bem curto. Eu peço aos irmãos que prestem atenção no que eu vou falar, para que não haja nenhum desentendimento. Eu quero falar baseado nesse texto que eu citei, na verdade, né? De que o homem dominaria a mulher e que ela viveria para satisfazê-lo. Existem dois temas que são bastante polêmicos na sociedade, que é o machismo e o feminismo. O machismo, na verdade, o feminismo ele só existe por causa do machismo. Nenhum dos dois é bênção, nenhum dos dois é de Deus. O feminismo, as feministas, elas acreditam numa cultura patriarcal, histórica, de que o homem ele é favorecido e a mulher ela é desfavorecida ou desmerecida. Ele tem privilégios e ela não tem privilégios. Isso não é verdade, isso não é bíblico, isso não é cristão. E nós também não cremos dessa forma. O homem ele existe com um propósito, o propósito de guiar sua família e dar a ela a direção diante daquilo que Deus tem para ela, e assim ele começar a formar uma sociedade. É função do homem. A mulher, por sua vez, ela tem o seu papel fundamental. Por isso que Salomão ele diz, a Bíblia diz através de Salomão, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola com as suas próprias mãos, ela a destrói. Queridos, quando o homem e a mulher, eles entendem o seu papel na sociedade, o seu papel como cristãos, o seu papel fundamental, quando eles compreendem o papel de cada um, ele transforma aquilo que seria maldição em bênção. Engraçado que Jesus, ele ensina que liderar, aí a gente já pula para a liderança, né? Que o homem, lá em Gênesis, ele foi amaldiçoado e ele dominaria a mulher. Jesus ele vem e diz que o homem ele é a liderança. E liderar significa dar uma direção, dar uma condição, dar um caminho. Dá uma direção a ser seguida. A mulher, falando um pouco ainda do feminismo, ele só existe por causa, eu disse que só existe por causa do machismo. Quando a mulher ela decide tomar uma direção contrária àquilo que Deus tem para a sua vida e para a vida do seu relacionamento, ela atrai maldição. Mas eu não estou dizendo aqui também que a mulher, ela não pode, ou ela não deve conquistar o seu espaço. Ela deve conquistar. Se você ler Provérbios 31, lá ele fala sobre a mulher. Uma mulher que tinha marido, tinha filhos, diz que ele não passava frio, nem as crianças, ela era empreendedora, ela tinha empregados, ela tinha uma vida totalmente
corrida no sentido de trabalho, ela tinha empregados, e diz também que a lâmpada não se apagava à noite. Isso é desejo sexual, irmãos. Uma mulher que trabalha fora, uma mulher que tem a sua vida social, tem a sua vida totalmente envolvida com o meio social, ela ainda consegue administrar bem a sua casa. Isso está lá em Provérbios 31. Ou seja, a mulher ela tem condições, ela tem força para isso. A mulher ela é forte. Na verdade, a mulher ela é quem executa a tarefa. Ela é quem constrói. Porque senão a Bíblia não diria que a mulher sabe edificar. O que é edificar? É construir algo através de uma base, de uma plataforma. Quem que é essa base, que é essa plataforma? É o homem na condição de Deus. Foi Deus que condicionou o homem a ser a liderança, a ser a base da mulher. O papel do homem, ele é proteger, prover e dar uma direção. Este é o papel do homem. E aqui a gente começa a entender o porquê que hoje você depara na sociedade e até mesmo no meio cristão tanto desvio do propósito de Deus. Aqui a gente começa a compreender algumas coisas que nós vimos no dia a dia e que a gente percebe que está totalmente fora do propósito e do padrão de Deus para o casal. Irmãos, se os irmãos me permitem, eu vou usar aqui uma expressão de que o homem, ele é... Depois nós vamos ler em Efésios, que diz que o homem, ele é conhecido como Cristo. Então, o homem ele seria um Deus na terra. Dentro do seu propósito, dentro da sua comparação de homem com o Criador. Por isso que hoje o inimigo, ele ataca com tanta veemência o homem. Por quê? Porque o homem ele foi criado para proteger. O inimigo ele veio e transgrediu essa condição do homem e ele passou a ser o agressor. Se você avaliar na sociedade, entre homem e mulher, os casos de violência doméstica, quem está mais em evidência, o homem ou a mulher? Abuso. A comunidade carcerária é o homem. Por que isso? Porque o inimigo ele atacando o homem, ele destruindo aquele que foi criado com o propósito de dar uma direção. Ele desviando o homem desse propósito, ele consegue atingir a família. O feminismo ele só existe hoje porque os homens estão omissos à vontade de Deus. Irmãos, observe, faça um evento na igreja, um evento qualquer que seja. As mulheres são maioria. 2, 3, 4 vezes mais do que o homem. O homem ele está apático no propósito de Deus. A mulher, ela tem assumido o papel do homem, porque o homem, ele está omisso. Alguém tem que fazer. Como o homem não se posiciona, a mulher então ela vai e posiciona. E com isso, ela acaba atraindo maldição e não bênção. Porque há um desgaste emocional, há um desgaste familiar. Quando há inversão nos papéis, o homem não funciona para agir como mulher, e a mulher não funciona para agir como homem. Pode até se dar bem por um momento, mas logo, logo vem a estagnação. Já não funciona mais. A alegria do diabo é transformar o homem provedor no homem agressor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5.
Efésios capítulo 5, o verso 1. Por enquanto. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O verso 22 diz assim: as mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a teus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Até aqui. Esses últimos versos, ele fala sobre os deveres domésticos. Mas eu comecei a ler pelo verso 1. Porque o padrão aqui, queridos, ele é redentivo e não patriarcal, não opressivo. O apóstolo Paulo, ele inicia esse capítulo dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. E depois, no verso 22, ele vem falar sobre os deveres domésticos, onde ele diz aqui para a mulher: seja submissa a seus próprios maridos. O que é submissão? Submissão não é opressão. Não é o que é pregado aí fora e o que é desviado da vontade de Deus. Submissão significa potencializar a missão. Quando Adão foi criado, na verdade, quando Eva foi criada a partir de Adão, Deus disse para Adão: far-lhe-ei uma ajudadora. Ou seja, Adão já estava em missão, ele já estava em atividade. Então, submissão significa potencializar a missão, dar condições, dar apoio na missão, e não o que é pregado aí fora. E aí ele vai seguindo. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida pela igreja. Aqui está o exemplo de que eu disse no começo, de que a função do homem é proteger. Irmão, quer arrumar uma briga com Cristo? Arruma briga com a igreja. Porque ele entra, ele defende a igreja. Eu me lembro uma vez, lá no trabalho, meios de homens não cristãos, as brincadeiras são bastante diferentes do nosso meio. E a liberdade, junto com a libertinagem, e aí o negócio fica, o círculo muitas vezes não fica muito agradável. E no grupo que eu trabalhava há uns 8 anos atrás, eles tinham um hábito muito grande, assim, de um xingar o outro. É normal isso no homem, né? Colocar apelido, xingar. Entre os cristãos também há isso, mas é uma brincadeira mais sadia. E eles tinham um hábito de um chamar o outro de vários nomes, e um deles era corno. E eu me lembro que uma vez, meu amigo, a gente trabalhava junto, a gente dividia as atividades lá, as responsabilidades, e ele, na euforia ali, junto com a turma ali, ele me chamou de corno. E eu repreendi ele na hora. E eu falei com ele assim: você nunca mais fale comigo dessa forma. Você pode me chamar do que você quiser, mas não dessa palavra, porque você não está ofendendo a mim, você está ofendendo a minha esposa, você não conhece ela. Isso é defender. É não permitir
que ninguém, nem que sejam os pais dela, fale mal dela. Este é o papel do homem, é dar proteção, é dar direção, não ofender, não ser um opressor, e sim um protetor. Essa é a nossa função como maridos. No verso 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Irmãos, para mim esse texto aqui, ele é o texto-chave no relacionamento conjugal. Ele é o texto que vai dar, ele é o verso que vai dar todo o direcionamento no relacionamento conjugal. O homem, ele não precisa ser amado. É até estranho falar dessa forma, mas o homem não precisa ser amado, o homem precisa ser respeitado. Quem deve ser amado, de acordo com esse verso, é a mulher. Ame a sua mulher, e mulher, respeite ao seu marido. O que nós temos visto durante muitos anos, nós trabalhamos com discipulado, trabalhamos durante muitos anos acompanhando casais, e o que nós mais temos visto e acompanhado em dificuldade no relacionamento conjugal é a questão do desrespeito. O homem, por sua vez, ele é omisso e não assumir a sua função. E a mulher, na maioria das vezes, quando isso acontece, ela age com desrespeito, ela diminui, ela não espera uma segunda oportunidade para diminuir o marido. Irmã, quer ver o seu marido agindo de forma diferente? Respeite-o, trate-o com honra. Elogie, diga palavras que valoriza a sua função. Maridos, homens, quer ver a sua esposa agindo de forma diferente, os mistérios acontecendo na noite, ame-a. Se necessário for morrer por ela, morre por ela. E não estou falando aqui de morte literal, não estou falando de morte no sentido literal. Muitas vezes morrer pela esposa significa fazer algo diferente, lavar uma louça, por exemplo. Quando Eva foi criada, Adão já fazia as suas atividades. Naquela época não tinha louça, mas tivesse, ele lavaria a louça. Não tinha nem roupa, né? Se tivesse também, já estaria lá lavando as suas roupas. Faça algo diferente para sua esposa. E olha, eu vou falar um negócio para vocês. Lavar louça, não cai o pinto. Eu já fiz o teste, irmãos, não cai. Pode lavar sem medo. Você não vai perder a sua masculinidade. Então, assim, ame a sua esposa. Faça algo diferente por ela. Não comece amanhã, comece hoje. Morra por ela. Sacrifique a sua carne por ela. E você vai ver algo diferente acontecendo no relacionamento. Às vezes são coisas pequenas, são atitudes pequenas, para que a gente consiga viver em unidade. Como que a gente pode viver unidade se a mulher, ela trabalha fora e ela chega em casa, ela tem toda a tarefa para fazer sozinha? Não tem como viver unidade. Se a gente não ajudar, é diferente da mulher que não trabalha fora. Aí
pode ser um pouco diferente, mas também não te impede também de ajudá-la. Mas se a mulher trabalha fora, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, ajude-a. Não permita que ela morra sozinha, morra com ela, ou morra para ela. Mas não permita que ela se sacrifique só para manter a casa em ordem. É a sua função também. A mulher sábia, ela edifica, mas o homem protetor é quem dá condição para a mulher ser sábia. Amém, queridos? Queria chamar a Elis de volta. Deus ainda tem planos na vida da família. Deus não desistiu da família. Ele não desistiu do seu propósito, daquilo que Ele inicialmente projetou para a família. O homem só é o que é, porque Ele permitiu que o pecado entrasse na vida dele. E quando nós vivemos ainda ligados ao primeiro Adão, nós ainda estamos ligados a esta maldição. Nós precisamos renunciar, irmãos, ao nosso pai Adão. E entendermos e compreendermos que nós precisamos nos ligar a Cristo. Viver unidade conjugal é viver unidade com Cristo. Amém? Pode ficar aqui. Eu não sei, vou pedir liberdade ao pastor para isso. Acho que eu queria convidar para a gente fazer um tempo de oração. Isso é muito importante. Eu não sei se você ora. Tira esse tempo. E deixa eu te falar uma coisa. Não deixe para amanhã para dizer para ela ou para ele que o ama. E segundo Deus, abaixo dele, o seu cônjuge é a pessoa mais importante da sua vida. Mais que seus filhos. O dia que eu ouvi isso, eu fiquei muito brava com Deus. Como assim? O meu esposo é mais importante que o meu filho, minha filha, como assim? Demorou um tempo. Mas eu fico muito feliz com Deus. Porque os filhos vão. E o esposo precisa ficar. Não é o esposo que precisa ir e os filhos ficar. Não, os filhos precisam ir. E constituir a sua família. Então eu quero te chamar aqui na frente. Permita você voltar para casa com o primeiro olhar que você olhou para o seu esposo há anos atrás. Eu oro tanto por isso, irmão. Oro mesmo. É uma das coisas mais importantes para mim no meu casamento. É não perder a admiração pelo meu marido. Sabe aquele olhar? Não era lindo aquele olhar que você dava para o seu namorado? Que coisa linda. Aquele desejo de olhar para ele e ele ser a pessoa mais linda do mundo. Aí isso perde, ela está rindo. Mas não é a pessoa mais linda do mundo? É. Que hoje seja esse tempo de Deus restaurar isso em nós. Amém? É muito bom estar com alguém. Você não tem noção do quanto nós somos fortes em Deus. Quando entendemos isso com o nosso esposo. Amém? Eu não sei se eu consegui, ou o meu esposo conseguiu. Mas eu quero que você permita que Deus consiga hoje restaurar o projeto dele para a sua vida como família. Você veio aqui para isso. Então se torne um com o Senhor. Eu quero contar um testemunho antes. Eu sei que está muito tempo, mas é legal esse tempo que você vai passar junto.
A Tati vai rir agora. Eu vou confessar em público agora. O meu esposo não sabia disso, tá, Tati? Ele sabe que eu amo cavanhaque. Vai rir, sabia que você ia rir. Amo ele de cavanhaque. Há uns anos já, né, amor? Ele escolheu usar barba. Mas aquilo me irritou tanto, você não tem noção o que foi aquilo para mim. E ele falava assim, eu estou indo fazer a barba, mas ele voltava de barba. Eu falei, como ele foi fazer a barba, mas ele está de barba? E aí eu fiquei brigando comigo mesmo. Eu falei, mas por que ele não arruma para mim, né? Eu gosto tanto dele, de cavanhaque. E aí teve um dia que eu tive que ir na psicóloga para falar. Falei, Tati, mas ele, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, mas eu vou resolver isso, né? E eu falei, Deus, que coisa simples, mas que está me tirando do sério. Olha que, você vê o detalhe, né? E aí, por isso que eu te falei, fale com Deus sobre o que você sente. Deus resolve todas as coisas. E aí, naquele tempo, Deus falou para mim, mas Deus falou de forma de me tratar, tá? Esse fala, foi profecia, não é isso. É aqui dentro. São as coisas, as picuinhas que Deus resolve das minhas emoções. Que ele gosta dele assim. Ele se sente mais velho, mais homem, mais protetor, com barba. Estou mentindo? E eu comecei a olhar que aquilo que é importante para ele é importante para mim. Mesmo que ele me beije e a barba pinique. Mas eu amo ele assim, porque ele está bem assim. Se ele está bem assim, eu estou bem assim. Se ele se sente orgulhoso assim, eu me sinto feliz, orgulhoso no bom sentido da palavra, tá? Então nós precisamos respeitar a forma como o outro é e se sente. E às vezes são poucas coisas. A Tati até brincou, tem gente que se separa por causa, não exatamente por causa disso. Mas muitas vezes nós brigamos por coisas muito pequenas. Hoje é tempo de a gente amar o nosso cônjuge como ele é. Amém?